É, um, dois, três e as fontes da vida. As fontes da vida. Quando o teu celular está descarregando, o que você procura? E quando o carregador não está com você, você fica tão despreocupado, né? Poxa, meu celular descarregou. É assim? Meu irmão, eu conheço gente que começa a tremer. Ah, meu Deus, meu celular está descarregando, está me dando um negócio. A pessoa sai procurando, né, aonde tem uma fonte, aonde tem um carregador, porque aquele celular precisa ser carregado, não é verdade? Então, assim como um celular, assim como um carro, de vez em quando a bateria, pelo menos no máximo uma bateria aguenta 2 anos, se assim ela sendo boa, também a nossa vida, ela precisa, nós precisamos entender que para mim ser bem sucedido em todas as áreas da minha vida, ser bem sucedido, não estou querendo falar que você vai ter uma vida perfeita em tudo, não. Estou querendo falar que ser bem sucedido em Deus, você vai ter uma trajetória não tendo uma vida perfeita, mas você vai avançar em novidade de vida, reconhecendo onde precisa melhorar, reconhecendo onde precisa ser pautado, dando legalidade para Deus e dando legalidade para Ele. Ele vai fazer todas as coisas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então o segredo de como receber a fonte da vida é entender Provérbios capítulo 4, no versículo 23, que diz o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu, só as mulheres, guarda o teu, os varão, vai lá homens, guarda o teu. Por que, igreja? Porque dele procede as fontes da vida, porque dele procede a fonte da vida. Coloque as 2 mãos sobre o seu coração, de onde procede fontes da vida. Coloque as 2 mãos, deixa eu orar com você. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesse momento. Nós nos desarmamos da cabeça à planta do pé e nós declaramos: Espírito Santo, existe uma promessa, existe uma palavra nas Escrituras que diz que o nosso corpo é a tua casa. Então vem, habita, faz morada em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Muito bem. Então do coração procede as fontes da vida. O coração é a sede da inteligência, da vontade, do sentimento e do íntimo e do profundo do ser humano. Do profundo do ser humano. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. As saídas da vida é o mesmo que as decisões da vida, as atitudes da vida e o comportamento da vida. Então veja bem, o que vai fluir, o que vai externar, o que vai ser liberado do meu comportamento é o que está no meu coração. Então hoje nós vamos estar aprendendo uma lição com uma mulher chamada Mical. A Mical, a filha de Saul, ela deixou a desejar quando era para ela ser firme com o coração dela. Quando era para ela policiar o coração dela, ela deixou a desejar. A história está no livro de 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 16 em diante, que fala o seguinte: e aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Diga comigo, misericórdia. Pode falar, diga misericórdia. Que foi que a Mical fez? Ela desprezou o seu marido. Ela desprezou o seu rei. Ela desprezou no seu coração o seu pastor. Ela desprezou no seu coração o seu marido. Ela desprezou no coração. No versículo 20: voltando Davi para casa, para abençoar sua família, inclusive ela, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: cara, ela nem esperou, ele chegou em casa.
ela estava com tanta raiva, ela estava tão revoltada, ela estava assim, tão, como é que eu posso falar? Ela estava assim, tão assustada, sei lá, escandalizada com a situação, que ela nem esperou o homem chegar em casa, ela já foi encontrar ele no caminho ali, revoltada. O que foi que ela falou para ele? Olha só o que ela disse. Encontrou e disse: como o rei de Israel se destacou hoje. Está entendendo? Olha o que ela fala para ele. Como o rei de Israel se destacou hoje, na frente das suas servas e dos seus servos, como um homem vulgar. Aí eu fui para o dicionário, para verificar o que significa vulgar. Peguei aqui o meu iPad, notei aqui, e fui verificar o que significa vulgar. Vulgar significa uma pessoa inferior. Olha do que ela chamou o seu marido, o seu rei. Você é uma pessoa inferior. Vulgar significa uma pessoa baixa. Você se colocou no nível baixo demais. Quando ela chamou o Davi de vulgar, ela quis falar que Davi estava se comportando como um homem grosso, como um homem sem noção, como um homem vulgar. Se o versículo parasse aqui, beleza para Mical, mas só que o versículo continua. Olha só a consequência num comportamento, numa situação que ela poderia evitar na vida dela, mas ela não guardou as fontes da vida, ela não guardou o coração, ela se deixou se levar por aquele comportamento que a pessoa fala assim: não, porque eu sou sincero, o que eu tenho que falar, eu falo na cara, eu não mando um recado. É errado você falar para a pessoa o que você está sentindo, o que você acha, aonde ela precisa melhorar, sim ou não? É errado, sim ou não? Não. Agora, você precisa ter cuidado como você vai falar. Se ela chega com uma forma diferente, se ela chega de uma forma respeitosa, como esposa, talvez não como liderança, mas como esposa, falando: meu marido, meu amado, amor da minha vida, paixão do meu coração, não foi muito legal o seu comportamento perante as servas, perante os servos, perante a congregação. Eu acho que você deveria se retratar em um culto, talvez até pedir perdão, assim, que não foi muito legal. É uma opinião que eu estou te falando, mas eu falo com muito temor e tremor no meu coração. Só que ela chegou rachando a lenha. Ela não, eu vejo aqui que ela se colocou no mesmo nível, pá, tete a tete, mano a mano. Vamos lá, marido, esposa, vamos lá. Você fez isso, foi errado. Assim diz eu mesmo. Qual foi a consequência? Versículo 23. Até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. Olha para 3 pessoas que estão perto de você e diga assim: meu irmão, Deus é misericordioso. Diga assim: a misericórdia do Senhor nos renova a cada manhã. Então, falar o que quer, da forma que quer, da forma que deseja, isso não é sinceridade, isso é falta de maturidade. Às vezes a pessoa tendo esse comportamento, ela vai perder o melhor que Deus tem para a vida dela, porque coisas vão ser paralisadas no mundo espiritual. Então Mical, ela era filha de Saul, como eu falei. Saul foi o primeiro rei de Israel. O seu pai, o pai de Mical, ele foi um homem, ele foi uma liderança atormentada por espírito maligno. Olha só a linhagem dessa esposa. Saul, por que Saul entrou nesse caminho? Porque ele não vigiou as fontes de vida. Saul, ele deixou que a amargura tomasse conta da sua vida e possuiu de uma forma tão cruel que ele, a partir desse momento, ele começou a perseguir Davi. Ele começou a ver Davi como um dos seus piores inimigos, Agora você vai entender aqui por que Mical teve esse comportamento.
E por que que ela tinha esse comportamento? Veja bem, Mical, tempo depois, voltando aqui, Mical era esposa de Davi, amava muito o seu marido, de uma forma sobrenatural, mas um dia, através desse amor que ela tinha por Davi, Saul estava tentando tirar a vida de Davi. Aí o que foi que ela fez? Ela ajudou Davi a fugir. Ela chegou com Davi e falou assim: olha, é o seguinte, maridão, meu pai quer te matar, meu pai quer te arrebentar, então faz o seguinte, pega o beco, some, vai para o deserto. E foi isso que Davi fez, saiu fora, passou uma temporada fora do palácio. Aí sabe o que Saul fez com Mical? Entregou ela para outro homem. Então a partir de hoje, foi isso que Davi tentou fazer. Davi fugiu, você ajudou, então a partir de hoje, ele não vai ser mais teu marido. Hoje, você querendo ou não, você vai ser esposa de outro homem. Então aí Mical foi, isso trouxe traumas na vida dessa mulher. Isso trouxe amargura na vida dessa mulher. E no decorrer do tempo, Davi não se conformou com a situação. Ele foi atrás, comprou a briga e trouxe a esposa de volta em nome de Jesus. Amém? Você está entendendo? Só que Mical, ela veio perebenta. Ela veio com sequelas por tomada de decisão. E essas feridas na vida dessa mulher paralisou, neutralizou, impediu ela ver na vida de outras pessoas o espiritual. Foi por isso que ela julgou Davi. Foi por isso que quando ela viu Davi, juntamente com o povo, celebrando o retorno da Arca da Aliança nas ruas, os israelitas cantavam, dançavam, cheios de alegria em seus corações. Davi cantava e dançava com gratidão a Deus por trazer de volta a arca. Mical, ela só observava. Ela se colocou no nível assim, de uma posição de só julgar as pessoas, de só olhar para ver, será que isso procede? Será que isso realmente é real? Será que isso não está sendo escândalo demais? Precisa disso? Será que Deus é surdo? Será que Deus ele merece Davi fazer tudo o que ele está fazendo, juntamente com o povo? Então ela se colocou numa posição de observar. Primeira coisa que nós vamos aprender com esse exemplo: Mical, ela não guardou o coração, ela não protegeu da onde fluía a fonte de vida. E quando eu falo de guardar o coração, eu falo de guardar os pensamentos, eu falo de guardar a vontade, e eu falo de guardar os sentimentos. Então nós vamos ver esses três subpontos embaixo desse ponto principal aí, que é Mical não soube guardar o seu coração. E o primeiro, vamos falar um pouco aqui sobre guardar os nossos pensamentos. Nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Por quê, pastor? A arte de ver, de ter vontade ou atingir algo, primeiro você pensa. Ou seja, tudo que eu vou fazer, as minhas tomadas de decisão, ela começa onde? Levanta a mão lá no alto assim. Você que trouxe a mão direita, levanta a mão lá no alto. Diga assim, começa. Diga, começa. Faça assim, ó. No pensamento. Por exemplo, para você vir na igreja, você só não chegou lá no seu quarto e falou: hoje eu vou na igreja. Não, você pensou antes. Você pensou assim: vou na igreja e eu vou ver com qual roupa eu vou na igreja, com qual sapato eu vou na igreja, qual brinco que eu vou usar, qual a pulseira que eu vou usar. Está entendendo? Simplesmente você não foi do nada. Não, passou pela sua mente. Você primeiro pensou, né? Vou na igreja, vou ser abençoado, venha o que vier, se levante o que se levantar, porque eu sei que bem maior é aquele que está na minha vida do que aquele que está no mundo. Então nós precisamos ter muito cuidado para não deixar ser conduzido
pelos nossos pensamentos, porque assim como surge pensamento top na minha vida, ideias sobrenatural, também vem pensamentos estranhos, pensamentos do contra. E pior quando esses pensamentos é influenciado por pessoas que já maquinam o mal. Então por isso que Salomão, debaixo de uma unção poderosa, ele fala que se existe algo que precisa ser protegido na vida do cristão, é o coração. Porque se o meu coração está blindado contra os pensamentos errados, as coisas vão começar a fluir na minha vida, as coisas vão começar a acontecer na minha vida. E Jesus, sabendo muito bem disso, ele deixou uma exortação top demais para mim e para você, no livro de Mateus capítulo 15, no versículo 18, que fala o seguinte: mas as coisas que saem da boca, vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. As coisas que saem da boca, vêm de onde? Do coração. Então são essas coisas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, o homicídio, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos e os ciúmes. Sai do coração. A primeira coisa, a primeira verdade que Jesus fala que procede do coração, são os maus pensamentos. São os maus pensamentos. Então, tendo dito isso, nós precisamos guardar a nossa mente. Existe uma fala aí fora, o seguinte, que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Sabe o que essa fala quer dizer? Que quando a mente ela não está ocupada com alguma coisa, quando a mente, nós vamos ver isso lá na frente, quando eu não estou colocando a minha mente para trabalhar, a minha mente para exercitar naquilo que edifica, eu vou começar a maquinar o mal, vou começar a projetar exatamente o que Jesus falou. Aonde nasce o adultério, aonde nasce a prostituição, aonde nasce o furto, aonde nasce o ciúme, aonde nasce tudo aquilo que é contra a cidadania dos céus. Mical estava na janela, ela estava lá, observando. Geralmente quem fica na janela, ela quer ver alguma coisa. Eu lembro que há muito tempo atrás, lá nos anos 80, nos anos 90, nós tínhamos mais essa liberdade, né? Com certeza aqui como também em outros estados, mas a gente vê muito isso no interior, né? Quando está passando alguma coisa na rua, as pessoas, alguns vão lá fora ver o que está acontecendo, e outros ficam na janela. E eu era campeão porque eu não conseguia ver assim na janela. Eu subia na janela e ficava lá sentado, aquele gurizinho barrigudinho lá no interior, todo sujo, chupando manga, daquele jeito, brincando de bola, com cordão de sujeira aqui no pescoço, e lá, ia passando algo lá na frente de casa, né? Eu lembro quando chegou o primeiro caminhão na comunidade, que era de uma olaria de tijolo ali, quando o caminhão passava na frente de casa, eu subia na janela e ficava olhando o caminhão passar, quando que vou andar na cabine desse caminhão? E quando passava o avião, né, eu saía, né, o avião passava lá no alto, aí eu subia da janela e ficava olhando. Será que um dia eu vou andar sobre as nuvens? Será que um dia eu vou conseguir? Irmão, eu já perdi a conta quantas vezes eu já andei de avião. Mas eu não fiquei só na janela observando, porque enquanto eu ficava só na janela observando, eu nunca andava de avião. Até os 19 anos eu ficava observando. Quando eu entreguei a vida para Jesus, quando eu fiz Jesus a fonte de vida do meu coração, as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a viver uma nova história, amém? Então a mesma coisa Deus tem para mim e para você. O processo da construção do pecado começa aonde? Tiago capítulo 1, versículo 14 fala o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Escuta só, aonde se constrói o pecado. Tiago fala ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Versículo 15: então a cobiça, depois de haver
concebido, ela dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Tudo começa onde? Pensou, alimentou, vai pingar, aí dá o feedback, pá, mente. Aí a mente vai trabalhar. Cara, como que eu vou fugir com essa mulher? Como que eu vou roubar o marido da minha melhor amiga? Isso porque é amiga. Aí começa a projetar. Aí começa a planejar. Aí começa aquelas conversas no WhatsApp. Batatinha quando nasce, rebola pelo chão. E tá. Só estou mandando uma mensagem para perguntar como é que vai com você. Então o pecado ele vai sendo construído. Entendeu? Então ali de repente, na mente e no coração, Satanás começa a fazer um ninho. Então se vai ter um ninho naquele lugar, vai ter um ovo. E aquele ovo é o pecado. E assim como sai o pintinho daquele ovo, do ovo da galinha, daquele ovo do pecado vai sair um pecadinho. Aí depois a pessoa vem falar: ah, eu não sei como isso aconteceu, foi sem pensar. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim: misericórdia, irmão. Diga assim: esse pensamento é antibíblico. A pessoa ela fez pensando sim. A não ser que ela, talvez o único ser humano que faz as coisas sem pensar, sem saber o que está fazendo, é quando ela está possuída por espírito maligno. A pessoa quando ela está possuída por espírito maligno, você pode beliscar, você pode chacoalhar, ela não sente nada, ela faz sem pensar. Mas se ela está no normal dela, ela pensou. Não existe outra explicação para isso. Exatamente isso que o Tiago está falando. E a pergunta é: como guardar a nossa mente? Como guardar o nosso coração? A resposta está em 2 Coríntios, no capítulo 10, a parte B fala assim: levando cativo todo pensamento para torná-lo à liberdade de Cristo Jesus. Amém, gente? É confiando no Senhor, é colocando Deus em primeiro lugar, confiando nele, o mais ele fará. E o apóstolo Paulo reforça em Colossenses, no capítulo 3, para aqueles que já nasceram de novo, para aqueles que são apaixonados por Jesus, para aquele cristão que tem dificuldade sim, mas ele sabe que agora ele é cidadão dos céus, e ele sabe como cidadão dos céus, ele pode andar em novidade de vida. E aqui vai o segredo para aqueles que acham que jamais vão conseguir andar em novidade de vida. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 fala assim: portanto, se forte ressuscitado juntamente com Cristo, aí vem a primeira direção: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Versículo 2, buscar, versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Então, se o versículo 2 tivesse no lugar do versículo 1, era troca de valores, pensar nas coisas da terra. Mas o versículo 1, é tão real, ele está tão no lugar dele, que ele dá uma direção. Isso não é opcional, não é se eu concordar, ou se você concordar. Os meus questionamentos diante desses versículos aqui, não tem nada a ver. É uma direção. Sou filho de Deus, nasci de novo, congrego na Pastoste, sou batizado, entreguei a minha vida para Jesus. A minha missão é buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado. Essa conversa de crente meu nome, né? Crente Raimundo, a galera de cima do muro, é outro pensamento antibíblico. Tal pensamento vem quando as fontes de vida, que é o coração, não está blindado. Aí ele se deixa levar, ele se deixa ser conduzido por isso. Se parasse por aqui, beleza, mas a palavra de Deus continua. Salmos capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Isso aqui é para mim e para você. Aonde é que tem que estar o nosso prazer? Na lei do Senhor. E na sua lei. Na lei de quem?
Na lei de quem, gente? Do Senhor. Não do meu achismo. Na lei do Senhor. O que eu tenho que fazer na lei do Senhor? E na sua lei, medita de dia e de noite. Ter prazer de meditar. Ter prazer de estar na palavra. Ter prazer de mergulhar na palavra. Se parasse aqui, beleza. Mas a palavra continua dando direção para aqueles que querem guardar os seus pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Isso aqui é top demais. Isso aqui, meu irmão, é sobrenatural. Exatamente isso que vocês estavam precisando para ser o divisor de água na nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte. Isso aqui é para crente, para cristão, para aqueles que são filhos de Deus. Olha o recado. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Cutuca seu irmão que está ao seu lado, diga, e aí? Hã? E agora? E agora, José? Você está entendendo? Então, a direção para mim e para você é essa, em relação aos nossos pensamentos. Mas vamos lá para a segunda coisa, debaixo do primeiro ponto aí, que é guardar nossas vontades, para que haja fonte de vida. Guardar a nossa vontade. A nossa vontade é a mais poderosa faculdade da alma. A nossa vontade é a mais faculdade poderosa da alma. Ela tem um poder de interferir na consciência, na lógica do ser humano. Porque ela é ligada com a natureza humana. Entenda isso. Quer ver um exemplo? Gálatas capítulo 5, no versículo 19. O que é a natureza humana? Em Gálatas 5,19 fala assim: as obras da carne, ou seja, as obras da natureza humana é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes. Irmão, dá mais ou menos quase 20 coisas ali que é ligado com a natureza humana. Então, por isso que a nossa vontade ela tem que ser policiada. Por exemplo, isso não aconteceu com você, por isso que você está aqui. Mas tem aquela pessoa que amanhece assim: eu não estou com vontade de ir na igreja. E a pergunta que eu tenho para você é Deus colocando essa vontade no seu coração de não vir na igreja, ou é a carne? Hã? É a carne. Que Deus você serve e fala assim: não vai na igreja hoje. Se Ele projetou a igreja, se Ele criou o domingo, para mim você congregar. Por exemplo, a minha vontade não era estar pregando hoje aqui. Com certeza a sua vontade não era estar aqui hoje. Principalmente porque o seu time foi desclassificado do Brasileirão. Aí você está mais cabuloso mesmo. Aí a vontade vem, cara, o que eu vou fazer na igreja? Chega lá, vai encontrar um monte de flamenguista, vai encontrar lá o fulano e vai estar me zoando. Eu não vou suportar isso não. Talvez você que está me assistindo aí pelo YouTube também pensou isso. Até hoje você está assistindo pelo YouTube porque acha, não, hoje não. Hoje existe o online, hoje existe a rede social. Para que o templo, se a igreja pode vir até mim? Muito bem, glória a Deus que você está assistindo. Mas o desejo do meu coração, para você que está assistindo, é vir assistir o culto de celebração aqui conosco, congregar na casa, juntamente com os irmãos que estão aqui, amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessas pessoas que estão assistindo aí pelo YouTube. Glória a Deus. Jesus, sabendo disso, em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele disse o seguinte: e Jesus disse: a carne é fraca. Então, se a carne é fraca, por que muitas vezes ela tem a vitória? Por que muitas vezes ela ganha? E por que a carne é fraca? Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre a carne. Por que ela é fraca, mas muitas vezes ela acaba sobressaindo na vida de alguns, que não é o nosso caso. Romanos capítulo 8, no versículo 7, fala o seguinte: a natureza humana, que são as obras da carne,
não estão sujeitas à lei de Deus. Olha aqui o segredo. Por que a carne é fraca? A natureza humana, ou seja, a minha vontade, ela não está sujeita à lei de Deus. O homem é escravo daquilo que domina. Pedro, ele reforça isso em 2 Pedro capítulo 2, no versículo 19, ele fala o seguinte: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Sabe o que Pedro está falando aqui? Se levantou aqui uma galera do contra, os falsos profetas, os falsos mestres, e essa galera estava querendo se infiltrar na igreja, facilitando tudo para a pessoa. Está adulterando? Congrega aqui, toma a santa ceia, está em prostituição? Faz parte do louvor, não tem nada a ver, o negócio é Deus, conhece o... Esse espírito seco se levantou na igreja onde Pedro era supervisor. Aí Pedro vem com os 2 pés, sabe aquele carrinho gospel, aquela rasteira gospel? Ele vem com tudo, ele fala assim: ó, essa galera aí, prometendo liberdade demais, só que eles são corruptos, eles são escravos. Como eles são tão perdedores, então quem não consegue vencer o pecado através da palavra, guardando a sua vontade, é sujeito àquele que vence. Então, se toda vez a carne vence, ele está sujeito. Então, é tão fácil entender isso. E a terceira coisa em guardar o nosso coração, como subponto do primeiro, é guardar os nossos sentimentos. Cuidado com os seus sentimentos. Pessoas que são muito movidas pelos seus sentimentos, geralmente acabam se machucando. Elas acabam se decepcionando. Elas acabam se frustrando. Tomar uma decisão baseada em um sentimento pode trazer consequências desastrosas na vida de alguém. É aquela famosa decisão sem pensar. O negócio está pegando no casamento ali, tá, e a esposa foi para cima, e o marido tá, e o filho se colocou no meio, depende do nada, a esposa pega tudo e tchau, fui. Não pensou no filho, não pensou na filha, não pensou nas consequências, tomou uma decisão baseada nos sentimentos. Então, antes de qualquer tomada de decisão, quero pedir uma coisa para você: ora a Deus. Eu sei que em fogo cruzado, às vezes até é difícil a gente ouvir a voz de Deus. Por isso que Davi fugia para o deserto, ia para as cavernas. O que ele queria, mesmo nas tempestades da vida, era o secreto. E, meu irmão, ele saía do palácio, sem qualquer saudade do palácio, ele ficava no deserto. Quando ele estava lá no deserto, nas cavernas, ele sentia falta do templo, da igreja. Que vontade de congregar, que vontade de estar na casa de meu pai, que vontade de levantar as minhas mãos e adorar o Criador. Você já ouviu essa frase que fala assim: eu sigo o meu coração? Quem já ouviu, levanta as 2 mãos e diga: misericórdia. Você que está me assistindo aí, já ouviu? Talvez até falou isso. E muita gente fala cheio de razão, porque o meu coração, toda vez o coração está errado? Não. Agora, a coisa tem que andar tão conectada, tem que ser tão plugado o coração com o pensamento. O pensamento dá feedback para o coração. Aí a tomada de decisão vem, junta com a vontade, e veio o aconselhamento, aquele que você tem como pai, mãe, mentora na sua vida, as coisas vão acontecer. É por isso que, às vezes você fala, não porque você está sendo com atitude errada, não, porque o meu coração, eu entendo quando você fala,
Porque se hoje você casou com essa pessoa, você tem essa família, tem dado certo, você sentiu no coração um tchan. Você sabia que ia. Mas você não ficou só no coração, você começou a pensar nela. Não foi, Marcelo? Começou a pensar na Ítala. O Rodrigo, quando via a pastora Aline cantar aqui, igual a Bia. Cadê a Bia? Cadê a Bia? Está aqui? A Biazinha pesa meio quilo, né? O Rodrigo pesava 1,5 kg. Com 19 anos casaram, acho que a Aline tinha 12 e o Rodrigo tinha 19, brincadeira. Aí o Rodrigo ia para casa, depois do culto, ficava pensando. Aí vinha aqueles, a Aline cantando, aqueles coraçãozinhos, né? Aí foi para aconselhamento, houve resistência, houve guerra, mas ele teve vontade de perseverar. Hoje sou um mega top pastor aqui na igreja, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Então eu quero colocar um equilíbrio aqui, nessa frase, o meu coração. Vamos ver qual é o pensamento bíblico, para aqueles que falam assim, a frase, eu sigo o meu coração. O que a Bíblia nos orienta? Jeremias, capítulo 17, no versículo 9, fala o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olha para o seu irmão que está ao seu lado, faça sempre ele, misericórdia. Então cuidado com o teu coração, varão. Ô varoa, cuidado. Cuidado, se você está entregando o teu coração para a pessoa errada, você vai ficar encalhado. Se você me segue no meu Instagram, você vai ver que eu estou colocando uns vídeos onde surge uma voz por trás. Aí eu respondo a pergunta. E a semana passada, esse vídeo está no meu Instagram. Aí aquela voz vem assim: pastor, o que você fala para aquele jovem que está mais ou menos assim, encontrando dificuldade para casar na igreja? As pessoas dizem que ele está encalhado. Aí eu lembrei de uma missionária que ela estava num programa muito famoso, rede nacional. Aí a repórter falou para ela assim: fulana, é verdade que você está encalhada todos esses anos, acho que era 10 anos, sem namorar, sem beijar na boca? Você está encalhada mesmo, né? Aí essa missionária, eu conheço ela pessoalmente, Sara Shiva. Ela olhou para a repórter Luciana Galisteu e falou assim: encalhada, minha querida, tá quem casou errado. Aí ela ficou, esse está encalhado, porque um casamento com a pessoa errada é o inferno na terra. Ainda bem que existe um carpinteiro que é campeão para consertar essas trajetórias na vida, porque se deixou levar pelo coração. Porque ele é, porque ela é. Cuidado com o seu coração. E o último ponto, o número 2, as fontes do coração de Mical estavam contaminados. Eis aqui o problema. Por que ela teve aquele comportamento desonrosa de não respeitar o seu próprio marido, de não respeitar o seu rei? Por que estava contaminado, pastor? Porque ela falou coisas que não devia ter falado. Ela não segurou a língua. Se ela só invoca o Espírito Santo e fala assim: me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, não deixa eu falar. Se ela tivesse ouvido a mensagem do pastor Ebe, quando você, esposa, quer detonar com o teu marido, sabe o que deve fazer? Toma água. Quando vir vontade de falar, toma água de novo. Ou então conta de 1 a 1000. 1, 2, 3, 4, 5, aí você acaba não falando. Ou seja, aí você acaba não pecando. Então Mical falou coisas que não deveria. Mateus 12,
Versículo 34, a parte B fala assim: a boca fala de que o coração está cheio. Então cuidado como você fala. Como pode alguém falar coisas boas se o coração estiver cheio de ódio, cheio de ressentimento? Me explica, pelo amor de Deus. Porque Tiago fala o seguinte, que da mesma fonte, pastor Aline, não pode sair água doce e água salgada. Como que se eu tenho mágoa, raiva, ódio, rancor no meu coração, estou rodando no Espírito Santo, chego em casa, não falo com o marido, fico brigando com os filhos, não respeito ninguém? Que tipo de cristianismo é esse? Que estilo de vida é esse? Não, porque Deus conhece meu coração. Meu querido, precisamos de mudança. Precisamos nos permitir deixar o carpinteiro fazer a obra que ele começou. Deixe de trabalhar, deixe de fazer. Então Mical, ela perdeu o privilégio, ela perdeu a oportunidade de colocar Deus no lugar certo na vida dela. E o resultado na vida de Mical foi a esterilidade. Enquanto ela viveu como mulher, ela nunca teve filho. Muitos estão estagnados espiritualmente, porque precisa consertar o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, as suas vontades, os seus comportamentos. Hoje você tem seus 25 anos de idade, seus 15, seus 30. Amanhã você está com 50. Depois da manhã, 60. Mês que vem, já está lá. Quem está me entendendo? Porque o tempo não espera por ninguém. O tempo não espera por ninguém. O resultado na vida dessa mulher foi esterilidade. Fica sobre os seus pés. E a nossa conclusão é: o que ouvimos, o que vemos e ouvimos, determina sobre o que pensamos, sobre o que desejamos e sobre o que sentimos. Em Salmos capítulo 101, versículo 3 fala assim: não porei coisas más diante dos meus olhos. O que você tem deixado entrar no seu coração através dos seus olhos? Mical estava na janela olhando. Davi estava no terraço do palácio observando a mulher que não era dele. A sua forma de ver as coisas vai fazer o direcionamento do seu coração. O direcionamento do seu coração, aquilo que você permitir ficar no seu coração, determinará aonde você vai chegar.